Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou a Karina Eu sou a Jéssica, muito prazer. e a gente vai apresentar o tema 3, que são sobre os produtos eletrônicos, a composição química mineralógica das diferentes matérias-primas, suas origens e problemas ambientais, que a gente nomeou no nosso capítulo de livro como de onde vem para onde vai. Como vocês podem observar aí, que a primeira parte, quando a gente traz a questão dos eletrônicos, né, para trazer para as crianças, a ideia, né, vamos dizer, é você entender de onde que vem os compostos que estão presentes nos eletrônicos, o que acontece, para onde vai depois que não são mais utilizados. Então, a gente pegou e fez essa parte focando no smartphone, que é um eletrônico que as crianças conhecem mais, né? Tem muita casa hoje que não tem outros eletrônicos muito mais sofisticados, mas o smartphone é uma coisa bem presente. Então, a gente separou ali na primeira parte os minérios e os minerais que são usados para fazer os circuitos, os fones de ouvido, essas coisas do smartphone. Na hora de fazer a atividade, a gente focou em atividades que a gente chamou de para pensar, que são atividades voltadas para discussão em grupo, né? E o pensamento de você olhar ao seu redor e entender de onde vêm aquelas coisas. Aqui temos falando um pouco mais sobre os minerais e depois entramos dentro da mineração. Karina, você gostaria de falar um pouco mais sobre a Sim, mineração? essa parte da mineração a gente não focou só na questão da poluição, que também está aí, o que pode acontecer, né? Mas também a questão do trabalho a gente puxou um pouquinho, né? Porque não só a exploração do mineral, que envolve o meio ambiente, mas também a exploração da mão de obra das pessoas ali envolvidas. A gente colocou também outro para pensar, né? Pensando as pessoas que estão ali na mineração envolvidas, como que acontece? Como a gente colocou aí no livro, a mineração é um dos trabalhos mais perigosos que a gente tem, né, para se trabalhar. E não só porque não tem segurança no trabalho, essas coisas, e sim também por conta de exploração. Uma grande parte da mineração é ilegal, né? E daí a gente tem o uso de mão de obra infantil, horas excessivas de trabalho e outras coisas mais. Colocamos aí um exemplo também de mineração, quando você faz e não toma muito cuidado com os rejeitos, o que acontece, é o rompimento da barragem de Brumadinho. Desce um pouquinho só, Jéssica, por favor. Uhum. Né? Que é a partir dessa discussão sobre os minerais, sobre a mineração, sobre a mão de obra, as pessoas envolvidas, o que pode acontecer com o meio ambiente, a gente pegou uma mão na massa. O que é isso? É uma atividade voltada numa metodologia ativa, onde os alunos vão produzir o material a partir daí. Que material é esse? Um infográfico. E a gente pede, e depois mais para baixo colocamos o material do professor também, que esses alunos façam um infográfico e material e compartilhe com a turma nas redes sociais. Então, todo mundo vê de todo mundo e ali parte a discussão. Agora também entramos na parte além do impacto ambiental, mais adentro dele, na verdade, para a gente tratar do descarte dos eletrônicos. A gente mostra como está a questão internacionalmente, inicialmente, e depois vamos tratar um pouco mais da globalidade desse problema. A gente pede para os alunos refletirem novamente e debaterem com seus grupos sobre como está relacionada a questão do crescimento dos países e o lixo eletrônico. E nós contextualizamos um pouco mais depois aqui no Brasil, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e mostrando para eles que também existem normas de produção. E damos alguns exemplos. Para a gente fazer esse link entre a mineração, o impacto ambiental e o tratamento do resíduo, a gente também preferiu colocar um pouco de história, que é esse quadro aqui, que trata da questão do desenvolvimento eletrônico desde a Segunda Guerra Mundial com Alan Turing
e vai passar depois para as previsões da Lei de Moore, falando sobre o crescimento exponencial da produção de eletrônicos e o avanço tecnológico. Consequentemente, tem ligação com a produção de lixo crescente. Depois, a gente vai tratar um pouco mais das ISOs e falar por que temos que nos preocupar com o lixo eletrônico. Então, trazemos alguns poluentes, como chumbo, bário, mercúrio, e temos outro projeto, que é o rotação de estações. Isso. E a gente também fala um pouco mais, numa tentativa de trazer esperança para a aula, mostrando como essa indústria está mudando. Então, tratamos de assuntos como a cadeia de suprimento verde, que é quando se pensa na produção industrial, desde a coleta do material até a entrega para o cliente e o descarte, e também com o ciclo de vida do produto, que é uma avaliação do impacto dele no meio ambiente ao longo da sua produção. O ecodesign, que seria como as indústrias estão repensando na forma de projetar os serviços e os produtos, e o que já foi debatido antes, a gestão de resíduos e a logística reversa, que é algo novo que está sendo introduzido no Brasil. Isso. Então, ali a gente tem mais uma metodologia ativa, né? A gente finaliza esse capítulo com mais uma metodologia ativa, que é a rotação de estações. O que acontece? Ao invés da gente dar tudo exatamente para o aluno, o que o aluno vai fazer? Ele deveria pesquisar junto com o grupo dele, levar esse material para a sala, discutir, e a partir disso, a sala junta fazer um mapa mental para ser disponibilizada também. Então, o aluno vai montar esse material. Ali embaixo colocamos alguns resuminhos para ajudar na hora de discutir, para os alunos saberem mais ou menos do que a gente está falando. Lógico que isso não tira a responsabilidade dele pesquisar mais sobre o assunto, né? E, por fim, para ajudar ele como fazer uma boa pesquisa, que não adianta só a gente mandar fazer pesquisa e não explicar como é que faz, né? Nós fizemos ali um resuminho de como fazer uma pesquisa. Separamos ali a questão da redação, como fazer por a introdução e outros elementos que podem ajudar. Você poderia explicar melhor essa parte, Jéssica? Ah, claro. A pesquisa a gente pensou no quesito de como tratar isso na aula e dar independência para o aluno. Então, além das questões de debate e a questão de apresentar um infográfico, eles também poderiam fazer algo que liga ele a algumas habilidades mais voltadas para o vestibular, como a redação e as atualidades. Então, como a questão dos resíduos sólidos e do lixo eletrônico é muito atual, essa atividade veio a calhar. Então, a gente começa dando alguns conselhos para eles, como pesquisar em boas fontes, que é o primeiro no caso, e depois como achar as informações dentro dessa fonte e como eles podem montar a apresentação. Aí o resumo que a Karina falou foi exatamente isso. A gente usou um texto de base sobre a indústria eletroeletrônica e escreveu uma pequena análisezinha só para servir de exemplo. A parte em azul, que se eu selecionar vai ficar de outra cor, é a introdução. A rosa é um exemplo da apresentação do assunto e a amarela é a conclusão. E depois Isso. damos dicas caso eles queiram apresentar isso em sala, como, por exemplo, colocar os próprios infográficos, se for relacionado à pesquisa anterior dele, ou dele poder usar gráficos e imagens para deixar a apresentação mais dinâmica. Isso. Por fim, a gente colocou ali um conversando com o professor, que a gente tenta explicar mais ou menos qual a nossa ideia para o professor, quando a gente pensou nas atividades do Para Pensar, no Mão da Massa e da rotação de estações. Certo? Na hora de fazer essa atividade, a gente teve, né, algumas facilidades e algumas dificuldades, né? Você gostaria de falar da facilidade, Jéssica? Ah, sim. Eu estava pesquisando mais sobre a indústria eletroeletrônica e uma das minhas grandes facilidades, na verdade, foi achar conteúdo ao site. O meu grande problema foi filtrar, porque mesmo que seja um assunto atual, dificilmente ele vai ser abordado com perícia nos sites que estão mais públicos. Normalmente são questões
bem superficiais que eles tratam, então, no final das contas, eu acabei me voltando para coisas lançadas pela faculdade do Ceará ou pela faculdade do Rio de Janeiro, eu acho, um dos artigos que eu usei. E o Wikipédia foi de grande valia. Eu não esperava isso, mas a linha deles na hora de pegar e precisar conectar tudo, não só a mineração, que foi uma parte que a Karina investiu muito, aliás, ficou lindo, mas na questão mesmo de integrar tudo e saber da questão da temporalidade. Eu tive problemas com as ISOs, eu não achei elas também em lugares tão fáceis, ou se achava, elas eram abordadas de uma forma superficial também, ninguém era muito pontual. Mas é isso, minhas facilidades acabaram sendo minhas dificuldades. Né, como a Jéssica falou, a gente achou bastante informação, né, um monte de informação, não tivemos dificuldade em achar a informação em si, mas pegar e filtrar essa informação, transformar ela de uma forma didática foi um pequeno desafio. Eu tenho mais contato com o livro didático, então acabei mais ou menos seguindo, mas realmente é um desafio você pegar e pensar como trabalhar na sala de aula. Será que os alunos vão entender o que está sendo colocado ali? Você corre o perigo de pôr um monte de coisa que eles não vão usar e deixar de fora o que eles vão precisar. Então, a gente se pautou mais, né, para essa questão de metodologia ativa. E questão de vestibular, inicialmente a gente ia pôr, mas daí ficamos pensando sobre a mudança do novo ensino médio, qual seria a habilidade melhor para eles, e optamos por essa questão de fazer eles discutir em sala, pensar, para desenvolver habilidades que eles vão usar em vários lugares diferentes. Era isso. Sim. Creio que é tudo. Isso, já estamos aqui para perguntas. Eu agradeço pela participação de todos, agradeço, gostei do Jéssica pela companhia e pela parceria. Eu agradeço também. Foi um trabalho enriquecedor e agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Até.